Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa quinta aula da disciplina Transferência de Calor, falar um pouco sobre convecção, né? A gente vai ver os fundamentos da convecção. É uma introdução a esse novo mecanismo de transferência de calor, né? Que a gente vai ver um pouco. Ah, sobre o mecanismo físico da convecção, né? Como é que ela funciona? Assim como a convecção requer a presença de um meio, né? O que difere desses dois é a radiação. O que difere sobre condução e convecção é a exigência do movimento do fluido que a convecção tem, né? Então, a convecção a gente vai ter um fluido se movendo. Pode ser um fluido gasoso, um fluido líquido, né? Mas a gente tem um fluido se movendo. Por exemplo, aqui, né? Eu tenho aqui um ventilador forçando, né? A transferência de calor de uma placa aquecida. Aqui eu tenho convecção natural, aqui convecção forçada. E aqui seria condução, né? A condução é mais difícil de ocorrer nessa imagem, por quê? Porque devido à diferença de massa específica, né, a gente tem o ar quente subindo, então eu gero uma convecção livre, convecção natural, né? Mas se eu estiver, por exemplo, no espaço, isso aqui pode acontecer, né? Porque eu não tenho um efeito da gravidade, isso aqui pode acontecer, só condução. Ou se a minha placa aquecida estiver em cima, né? Daí eu vou ter apenas condução. Eu posso ter apenas condução quando eu tenho um fluido também. Isso pode acontecer. Um exemplo de como é que funciona, né, a convecção aqui, uma forma de esclarecer que o livro apresenta, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma placa quente, como eu falei, né? Se estiver em cima não tem problema, e aqui uma placa fria. E eu tenho daí uma taxa de transferência de calor da quente para fria, né? Então, o fluido que está no meio, ele vai começar a aquecer, né? Então, na região imediatamente encostada na placa, as temperaturas são iguais. Eu tenho uma condição de não escorregamento ali, uma continuidade, né, nessa temperatura. Então, eu vou esquentando essas primeiras moléculas aqui, né, de fluido. Daí eu vou esquentando depois mais para dentro do fluido. E isso vai acontecendo por uma difusão térmica, né? Ou seja, por uma condução térmica. Então, eu tenho apenas um mecanismo de condução. Agora imagina que eu comecei a esquentar aqui e aqui ainda está frio. E eu quero agilizar esse processo. Então eu venho aqui com uma seringa, por exemplo, puxo fluido quente, jogo ele aqui, né? E continuo fazendo isso. Isso vai agilizar bastante o processo, né? Isso aqui é como o mecanismo da difusão, da convecção funciona, né? Ele vai fazer isso aqui de uma forma ou natural ou forçada. Ele vai pegar, movimentar o fluido que estava quente aqui se aquecendo por uma região mais fria, né? E essa movimentação de fluido que aumenta bastante a minha taxa de transferência de calor, né? Em relação à condição pura no mesmo fluido, por exemplo. Ok? Pensando, por exemplo, num sólido quente, né? Se eu coloco um ventilador, alguma coisa assim para esfriar, vai ser bem mais rápido do que se eu deixar ele esfriar na temperatura ambiente sem convecção forçada, né? Então, o mecanismo da convecção, ele aumenta bastante as taxas de transferência de calor. A transferência de calor por convecção depende das propriedades do fluido, como viscosidade dinâmica, condutividade térmica, massa específica, né, que aqui é a densidade, o livro chama assim, calor específico, assim como a velocidade do fluido, né, que tem um vetorzinho. Também depende da geometria, da rugosidade da superfície, além do tipo de escoamento, se é laminar ou turbulento, né? Então, assim, a gente tem muitos fatores que influenciam na convecção, né? Muitos fatores, é bem difícil correlacionar todos. Então, como é que eu vou escrever uma equação para convecção? Daí que entra a elegância aqui, né, da lei de Newton do resfriamento. Apesar de ser bem complexo o fenômeno de convecção, né, que tem várias variáveis envolvidas, né, eu posso colocar ele dessa forma aqui, quando a gente está trabalhando com taxa em watts ou com fluxo em watts por metro quadrado. Eu introduzo este elementinho aqui, né? Esse meu H. O que é o meu H?
é o coeficiente de transferência de calor por convecção, em watts, metro quadrado, Kelvin. Daí eu tenho como outra variável, né, olhando aqui o meu desenho, as minhas equações. Eu tenho a área aqui que entra, temperatura da superfície menos temperatura do infinito. Aqui eu tenho um ΔT, tanto em cima quanto embaixo, né? Então eu vou ter o coeficiente de transferência de calor por convecção, em watts por metro quadrado Kelvin, a área de transferência de calor em metro quadrado, a temperatura na superfície e a temperatura longe da superfície, né? Olhando as unidades, a gente tem que o significado do coeficiente de transferência de calor por convecção, do meu H, ele representa o quê? A taxa de transferência de calor entre uma superfície sólida e um fluido por unidade de área por unidade de temperatura, né? A taxa em watts por área por temperatura, certo? Então, apesar de eu ter vários parâmetros que afetam, né, minha taxa de transferência de calor final, parâmetros do fluido, parâmetros de escoamento, parâmetros de geometria, eu condenso eles nesse coeficiente, né, nesse H. Então esse H ele é complicado de ser determinado, né? Se for determinado analiticamente, eu vou precisar, eu vou conseguir só para geometrias mais simples, para condições mais simples, né? Com simplificações. Se for determinar ele para condições mais complexas, geralmente a gente determina ele experimentalmente, né? Ou faz alguma análise numérica, certo? Mas eu tenho esses parâmetros dentro do meu H. Vamos relembrar um pouquinho então de camada limite, né? Caso vocês tenham dúvidas além dessa aula, vocês podem olhar a playlist de mecânica dos fluidos que tem, né, um material bem mais rico em termos de camada limite e escoamentos, certo, pessoal? Então a gente vai ver um pouco de camada limite, né? Deixa eu só voltar para a caneta. O escoamento confinado entre superfícies é muito comum. A presença de superfícies sólidas afeta o escoamento de fluidos, né? Então a gente vai estudar por quê? Porque em muitos casos de convecção forçada a gente vai ter Na verdade, todos os casos de convecção a gente tem um sólido, né? Não é necessariamente confinado, mas a gente tem um sólido, né? Porque minha convecção vai ser isso: a transferência de calor de uma superfície sólida para um fluido. Vamos considerar o escoamento de um fluido em um tubo ou ao longo de uma superfície sólida sem rugosidade, né? Como é que vai ficar isso aqui? Por exemplo, sobre uma placa plana. Eu tenho um perfil de velocidade que vai se desenvolver, né? Onde eu tenho aqui numa superfície bem distante a velocidade relativa da camada de fluido, aproximadamente igual, né? Mas teoricamente vai ser só aproximadamente igual à velocidade que tinha antes de encostar na placa. Por quê? Porque eu tenho a condição de não escorregamento, né? Onde o fluido em contato com a placa, imediatamente em contato com a placa, ele vai estagnar. Então eu vou ter camadas de fluido, uma camadinha de fluido estagnada e por conta da viscosidade, dos efeitos de atrito, né, tensão de cisalhamento, eu vou freando as camadas mais em cima e esse efeito, né, da viscosidade vai ser sentido cada vez mais para dentro do fluido, né? A parcela de fluido em contato com a superfície tem velocidade zero em relação a esta. Então ali a gente tem uma imagem, né, uma visualização da camada limite, né? Olha só como é que fica o perfil de velocidade, certo? Como eu comentei, né, a camada aderente à superfície atrasa as camadas adjacentes por conta de efeitos viscosos. A condição de não deslizamento é responsável pelo desenvolvimento de um perfil de velocidades. A região do escoamento adjacente à parede, onde os efeitos viscosos são significativos, é chamado de camada limite. Então, onde eu sinto esses efeitos viscosos, eu considero a região de camada limite. As consequências da condição de não deslizamento são, né, todos os perfis de velocidade têm valor zero em relação à superfície nos pontos de contato. Arrasto na superfície, que é a força exercida pelo fluido sobre a superfície na direção do escoamento. Então tem um arrasto, né? A gente não vai estudar
esforços aqui nessa disciplina, mas é bom saber que existe. Você já viu isso em McFlu, né? A condição de não escorregamento implica que a transferência de calor a partir da superfície para a camada fluida adjacente é dada por condução pura. Então, ali na interface, né, eu tenho uma condição de condução pura, né? O que eu tenho aqui, né? O T representa a distribuição de temperatura no fluido. Minha derivada parcial da temperatura em relação a Y é o gradiente de temperatura na superfície. O calor, então, é transportado depois por convecção para longe da superfície, certo? A transferência de calor por convecção a partir da superfície sólida para o fluido é simplesmente a transferência de calor por condução a partir da superfície sólida, né? Na camada subsequente. Então, eu tenho uma condição de contorno ali, que a gente usa muitas vezes, as condições de contorno, que o Q de convecção é igual ao Q de condução, aonde? No meu Y igual a zero, na superfície, né? Que seria o Y igual a zero, certo? Se eu conheço o meu perfil de temperatura, né, distribuição de temperatura no interior do fluido, eu posso combinar essas equações que a gente viu, né? O de resfriamento de Newton e a condução, né, que a gente tem aqui, para achar o meu coeficiente de transferência de calor por convecção, certo? Em watts, metro quadrado e grau Celsius. Geralmente esse meu H ele vai variar ao longo, por exemplo, se for uma placa plana com escoamento, ele vai variar de ponto a ponto. Então, muitas vezes a gente trabalha com um coeficiente médio, né? Então, a gente pode, né, obter o coeficiente médio como 1 sobre a área de superfície, integral na área de superfície, do H local, dA. Né? Ou se varia só em função do meu L, né? Eu faço o H em X, se for 1D, que eu estou trabalhando, uma simplificação. Mas geralmente a gente vai estar trabalhando com um coeficiente médio, certo? Agora a gente entra num parâmetro adimensional que é muito importante para a transferência de calor. Né? Assim como o Reynolds é muito importante para a mecânica dos fluidos, também vai ser importante aqui, mas esse aqui é mais importante para a transferência de calor, porque ele está relacionando direto, né, a transferência de calor. Então, de novo, por que a gente adimensionaliza equações? A gente combina variáveis, né, e números adimensionais, porque daí a gente reduz o total de variáveis, né, e assim a gente consegue daí correlacionar escoamentos semelhantes, né, onde eu tenho taxa de transferência de calor, semelhantes de uma forma dimensional. Eu não preciso, por exemplo, se eu quero saber como é que é o escoamento sobre uma placa plana, né, a taxa de transferência de calor sobre uma placa plana de 10 metros quadrados, eu não preciso ir lá e fazer o experimento para ela. Eu posso fazer o experimento posso usar um experimento para uma placa plana genérica, né, e correlacionar de alguma forma. Daí essa forma entra o número adimensional. Né? O que eu tenho aqui no Nusselt? Né? Eu tenho o número de Nusselt é igual ao coeficiente de transferência de calor por convecção, um comprimento característico dividido pela K, pela condutividade térmica. Né? O comprimento característico vai depender daí da geometria que a gente estiver estudando, certo? Então ele é chamado também como o coeficiente adimensional de transferência de calor. Ok? No SUS também tem essa identificação, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, né? Aquele que a gente viu, de uma camada de fluido, onde eu tenho uma temperatura T2, uma temperatura T1 e uma taxa de transferência de calor entre o T2 e o T1. Que pode ser nessa orientação ou pode ser o contrário, dependendo de qual é o T2 e qual é o T1. É uma forma genérica aqui que eu estou escrevendo. Onde eu tenho um comprimento característico, esse é meu LC aqui, meu L, né, o LC, que é a distância entre as duas placas. Ok? Transferência de calor ocorre por convecção, quando o fluido envolve algum movimento, mas essa convecção ela tem um caso específico, né, um caso especial,
que para a velocidade, quando a velocidade do fluido é zero, né, quando não tem movimentação do fluido, eu tenho um caso de difusão pura, ou um caso de condução. Porque a convecção ela tem dois mecanismos ali dentro, né? Isso é importante entender. Ela tem a advecção, que é o movimento relativo do fluido, macroscópico do fluido, né? A advecção. E tem a difusão, que daí é o movimento aleatório ali do fluido, né? Seria o responsável pela minha condução, né? Então, seria a transferência de calor pelo movimento das moléculas, né, aleatórios, colide com a outra. Então eu tenho, né, advecção e difusão. Se eu não tenho advecção, se eu não tenho movimento do fluido, eu vou ter apenas a difusão, apenas a convecção, a condução pura. Não. Então vamos lá. Eu tenho aqui meu número de Nusselt. O que que ele representa, né? Eu dou uma olhada aqui o, que o meu Q ponto, né, por área aqui no caso, né, em watts por metro quadrado, de convecção é H delta T e de condução é K delta T sobre L. Olha como é que eu tenho a cara do meu Nusselt. O que que eu fiz? Eu relacionei convecção com condução. E no final eu tenho o número de Nusselt. Então, o que que ele me representa fisicamente, né? Ele representa o aumento da transferência de calor através de uma camada de fluido como resultado do movimento do fluido, como resultado da convecção, né? Quanto maior o número de Nusselt, maior vai ser a taxa de transferência de calor, né? O maior representa, na verdade, a convecção. Quanto maior o Nusselt, mais eu vou ter de efeito de convecção. Quando o Nusselt for 1, eu tenho uma igualdade na parte de cima e na parte de baixo. Isso representa que eu só tenho condução. Minha convecção, nesse caso, vai ser condução pura, certo? Vamos fazer então um exemplo. Durante o fluxo de ar a temperatura infinita de 20 graus sobre uma superfície de uma placa mantida a uma temperatura constante de 160 graus, o perfil de temperatura adimensional dentro da camada de ar sobre a placa pode ser determinado dessa forma. Então tem aqui o perfil de temperatura, ótimo. Geralmente não é uma informação que a gente tem, né? Onde A igual a 3.200 metros a menos 1 e y é a distância vertical medida a partir da superfície. Então aqui eu tenho y igual a zero e ele vai sendo medido para cima. Determine o fluxo de calor na superfície da placa e o coeficiente de transferência de calor por convecção. Então vamos fazer isso aí, né? O fluxo de ar sobre a placa plana tem dado perfil a gente tem um perfil de temperatura, né? Então a gente vai conseguir achar esse meu fluxo. Eu tenho que determinar o fluxo de calor na superfície da placa e o coeficiente de transferência de calor, né? Foi o pedido. Vamos ver aqui como é que vai ficar o meu exemplo. Quais são as simplificações que eu vou usar aqui, né? O perfil de temperatura dimensional é representativo da variação de temperatura sobre a placa inteira, né? Então, esse perfil ele vai representar todo o comprimento da placa. A transferência de calor por radiação é desprezível. Vamos lá para as propriedades, né? A gente vai lá na tabela e vai procurar as propriedades do meu ar. As propriedades que eu vou buscar do meu ar, eu vou pegar na temperatura do filme, né? Temperatura da película, que é a temperatura da superfície mais a temperatura do infinito dividido por 2, né? Isso aqui vai me dar uma temperatura de 90 graus Celsius, que me fornece uma condutividade térmica de 0,03024 watts metro Kelvin, ok? Observando que a transferência de calor na placa para o ar na superfície se dá por condução, aquele caso que a gente viu antes ali, né? Bem na superfície eu tenho a convecção igual a condução. O fluxo de calor a partir da superfície sólida para a camada de fluido adjacente é determinado como meu Q ponto. O fluxo, né? O fluxo por unidade de área. Q ponto de condução. Aqui na interface, deixa eu escrever.
interface, que é igual a menos K do fluido, derivada parcial da temperatura, por y em y igual a zero. O gradiente de temperatura na superfície da placa é o quê? Então, se eu pegar aqui meu ΔT por y em y igual a zero, eu tenho que minha temperatura de superfície menos temperatura do infinito, né? Eu derivo aquela equação que a gente tem aqui, foi fornecida, vezes A e na menos a y para y igual a zero. Isso aqui vai me dar temperatura da superfície menos temperatura do infinito menos A. Certo? Isso aqui vai me dar igual a... Eu não vou escrever todas as unidades aqui, todos os valores. Vou colocar só o resultado final, para a gente não se estender muito. Menos 4,48 vezes 10 na 5 graus Celsius por metro. Certo? Substituindo o fluxo de calor, que é determinado por... né, eu tenho que o meu Q ponto é igual a menos K e o que a gente encontrou, né, que é isso aqui, para y igual a zero, isso aqui a gente encontrou. Então, eu só vou substituir os valores, coloco menos K na frente, eu consigo achar meu Q ponto, que é 1,35 vezes 10 na 4 watts por metro quadrado. O coeficiente de transferência de calor, como é que ele vai ficar? Olhando aquela equação que a gente viu que juntou, né? Ali na interface eu tenho meu Q de condução igual a Q de convecção. Junto os dois, eu tenho que meu H igual a menos K do fluido ΔT do Y em Y igual a zero, T da superfície menos T do infinito. Isso vai me dar 96,8 watts por metro quadrado Kelvin. Ok? Eu também poderia obter esse meu H de uma forma mais simples, até usando direto a lei de resfriamento de Newton. Assim, né? Eu tenho a minha temperatura da superfície, eu tenho a temperatura do infinito, e agora eu tenho esse meu Q, né, que eu peguei aqui. Eu poderia só substituir ele e achar meu H também. As duas formas, né, estão corretas. Vamos então relembrar um pouco da classificação de escoamento também. Como eu comentei, gente, isso aqui está mais bem detalhado na disciplina de McFlu, né? A transferência de calor por convecção está intimamente ligada à mecânica dos fluidos. Então, tem um grande número de problemas de escoamento que a gente encontra na prática e uma forma de facilitar é a gente agrupar ele em classificações, né, com base em algumas características do escoamento. Viscoso e invisto, né? Escoamento viscoso é onde eu tenho os efeitos de atrito significativos, os efeitos da viscosidade. O não viscoso não quer dizer que a viscosidade é zero. Quer dizer só que os efeitos, né, as forças viscosas ali, são desprezíveis quando comparado com as forças de inércia ou de pressão. Então, eu posso ter, por um escoamento viscoso, uma região viscosa e uma região invista, que a gente chama de escoamento de corpo rígido, a gente pode chamar. Porque eu não tenho daí um movimento relativo entre camadas fluidas e daí eu não tenho efeito de viscosidade, né? Certo? Escoamento interno ou externo. Interno, quando eu tenho o escoamento completamente delimitado por superfícies sólidas, né? Onde o efeito dessas superfícies são sentidas no escoamento interno, né? Pelo menos em alguma etapa, por exemplo, aqui embaixo, né? Aqui, tudo bem, o efeito da superfície ainda não foi sentido, né? Inicialmente, depois ele foi sentido em uma parcela e aí chegou num ponto onde eu tenho um escoamento completamente afetado pelas superfícies sólidas, né? E o escoamento externo, ele está escoando sobre uma superfície, né? Externamente é uma superfície, que nem esse mostrado aqui na minha bola, certo? Compressível e incompressível, gente. Devido à variação da massa específica do escoamento, né? Incompressibilidade é uma aproximação
Nenhum escoamento é 100% incompressível, mas a gente pode aproximar alguns. Ah, se a massa específica permanece quase constante, ok? Líquidos são essencialmente incompressíveis. Então, se a gente está trabalhando com líquido, muito provavelmente em todas as aplicações que a gente vai ver, a gente vai considerar incompressível. Líquidos. Fluidos, gases agora, daí já complica um pouco mais, né? Porque os gases, eu posso ter condições compressíveis, condições incompressíveis, né? E no mesmo escoamento eu posso ter regiões compressíveis ou não, né? Isso vai afetar bastante. Então, a aproximação para gases a gente geralmente considera incompressível se a velocidade do escoamento estiver com o número de Mach menor que 0,3. Então, o que é o número de Mach? É a velocidade do escoamento sobre a velocidade do som, que para nível do mar, em temperaturas ambiente, aí, é em torno de 346 metros por segundo, certo? Se for 1, ele é um escoamento sônico, menor que 1, subsônico, maior que 1, supersônico e muito maior que 1, hipersônico. Tem uma aula na disciplina de mecânica dos fluidos que eu falo só sobre escoamento incompressível, que é bem interessante para analisar, por exemplo, carros de corrida, a gente considera compressível e não incompressível, né? Ou como é que eu faço para acelerar um escoamento até uma condição supersônica, né? Uma turbina, o que acontece? Então, vocês podem dar uma olhada lá em para maiores informações sobre isso. A gente não vai olhar escoamentos compressíveis aqui na disciplina de transferência de calor, né? É importante que vocês saibam que existe, mas não vai ser o nosso foco. Laminar versus turbulento. Então, escoamento laminar é onde os efeitos da viscosidade são bem sentidos, né? De forma que o escoamento está bem ordenado, de forma laminar. Quando as minhas flutuações aleatórias começam a ficar muito fortes, daí eu tenho um período primeiro de transição e depois um escoamento turbulento, né? Onde eu tenho bastante movimentação aqui, né, das camadas fluídas. Escoamento de fluidos em alta velocidade e alta viscosidade, perdão, como óleos, e baixa velocidade, geralmente a gente encontra laminar. Mas na prática é difícil encontrar escoamento laminar em tubulações, né, que a gente encontra na engenharia aí. Ao contrário disso aqui, quando eu tenho ar, por exemplo, que tem baixa massa específica, quando a velocidades elevadas, daí eu tenho eles geralmente apresentando um movimento bem desordenado, que é um escoamento turbulento. Daí eu tenho também a de transição. Então, a não ser que eu esteja trabalhando com óleos a baixa velocidade, né, uns tubos de diâmetro pequeno, que daí eu encontro laminar, geralmente eu vou estar encontrando escoamentos turbulentos na prática, certo? Que é um pouco mais complicado de se trabalhar, mas a gente tem já correlações empíricas para se trabalhar com isso. Natural versus forçado. Então, escoamento natural, onde o movimento fluido ocorre devido a meios naturais, como diferença de massa específica pelo aquecimento do fluido, né? Ó, aqui tem uma câmara térmica. Então, o fluido se esquenta na superfície em contato com o corpo, por exemplo, e ele vai subindo, e ao subir, ele libera espaço para o fluido que estava aqui a uma temperatura mais baixa entrar em contato com a pele. Então, eu vou fazendo essa movimentação naturalmente, né? E eu posso fazer isso forçado, com uma bomba ou ventilador, daí eu tenho geralmente taxas de transferência de calor mais elevadas no forçado. Permanente versus transiente, depende muito da influência do tempo, né? Em regime permanente eu não tenho alteração significativa com o tempo. A aproximação para operações contínuas, como turbinas, compressores, né? Então, o regime permanente usualmente, né, é uma das formas que a gente muito encontra em exemplos da engenharia, até porque se a variação ocorre num intervalo muito grande de tempo, né, alguma variação, e a gente está estudando um intervalo pequeno de tempo, a gente pode considerar para cá como intervalos de regime permanente também, né? São aproximações que a gente usa. Transiente é o oposto, então eu tenho influência do tempo bem representada, bem significativa no intervalo que eu estou estudando. Ok? E uniforme não tem alteração com a posição em determinada região.
Mas o mais comum é permanente ou transiente. Unibi ou tridimensional. Classificação quanto ao número de direções que a velocidade varia significativamente. Tipicamente, nos escoamentos fluidos tridimensionais, a gente tem o x, y, z ou r, θ e z, né? No entanto, em alguns casos não há necessidade de considerar as três dimensões. Tá? Por exemplo aqui, gente, o que eu tenho nesse caso aqui, se eu tenho uma tubulação, né? A tubulação, eu vou ter um escoamento tridimensional, né? A rigor. Mas, se eu olhar e considerar em coordenadas cilíndricas, né? Vamos ver o que acontece aqui. Nesse caso, eu tenho um escoamento unidimensional ou bidimensional, né? Ou tridimensional. Se for coordenadas x, y, z, ele vai ser tri, né? Ele está variando com o meu x, aqui para frente é z, né? O x vamos colocar para cá, x e o y para cima, por exemplo. Ele está variando ao longo de x, tá? De y também e de z. Né? Então aqui é tridimensional. Se eu considero coordenadas cilíndricas, aqui ele vira bidimensional. Porque ele varia, né, com raio, mas ele não varia com θ. Se eu estou olhando aqui uma seção na frente e eu tenho um raio R qualquer, ao longo desse θ, minha velocidade não está variando. Né? Então eu já reduzo uma das dimensões. Por isso que é interessante analisar a geometria e ver qual o sistema de coordenadas que a gente vai usar. Daqui para frente, ele é um D nas coordenadas, né, cilíndricas. Por quê? Ele varia só com R, ele não varia mais com Z. Né? Ele está completamente desenvolvido. Vamos falar um pouco sobre a camada limite hidrodinâmica. Como eu falei antes, né, a camada limite hidrodinâmica é a região acima da placa, delimitada por esse deltinha que a gente vai usar aqui, né? Em que os efeitos da força desses elementos são causados pela viscosidade, são sentidos. Então essa é a hidrodinâmica, né? A espessura é determinada como U, geralmente, igual à velocidade, né? Nesse ponto, 99% da velocidade do infinito ali, da velocidade da região livre aqui do escoamento, né? Por quê? Porque, a rigor, pelas equações, na hora que ele entrou em contato com a placa, a influência da placa vai ser sentida no infinito. Então a gente tem que delimitar qual vai ser o nosso corte aqui para ver o que é a camada limite, o que é influenciado, o que não é. Então, assim, a espessura dessa camada limite, né, definida por essa região. Aqui, por exemplo, eu tenho um regime laminar, depois uma região em transição, depois uma camada limite turbulenta, né, nessa figura aqui. Então eu tenho a camada limite, a gente percebe que turbulenta, ela cresce, ela é maior, né? A camada limite é mais afetada porque os efeitos da turbulência eles carregam a viscosidade para uma região maior. Né? A laminar ela vai crescendo um pouco mais devagar. A inclinação também muda bastante, né? Olha como é que é a inclinação da minha camada limite e a inclinação da minha camada turbulenta, limite laminar e turbulenta, né? Bom, eu já comentei um pouco antes sobre isso, então não vou me delongar muito mais, né? Eu só tenho que saber que é essa minha região, é onde essa minha velocidade U é igual a 0,99 da velocidade V. Eu tenho aqui daí alguns parâmetros da camada limite hidrodinâmica, né? Por exemplo, a tensão de cisalhamento. Aqui a minha tensão de cisalhamento, né? A gente tem uma relação que é muito utilizada, essa é a relação, né? Porque a gente observa experimentalmente que muitos fluidos eles têm uma relação entre a tensão de cisalhamento e o perfil, né? Que esse aqui é o meu gradiente de velocidade, né? Porque tem a variação da velocidade com y. Tá? O gradiente de velocidade em y aqui igual a zero, eu tenho essa relação aqui da minha tensão de cisalhamento, né? Na superfície. E onde eu tenho uma constante proporcionalidade que é chamada aqui de viscosidade dinâmica.
Muitas vezes na mecânica dos fluidos a gente também usa outro parâmetro que é a minha viscosidade cinemática, né? Que daí vai ser representado por esse Vzinho aqui, né? Que daí vai ser a relação mi sobre ρ, certo? Os fluidos que seguem obedecem essa característica, né? Eles têm essa característica, são chamados de fluidos newtonianos, certo? Eu posso daí encontrar qual é a minha força de cisalhamento aplicada na superfície, né? Se eu obter o meu coeficiente de atrito, esse meu CF, a gente não vai se alongar muito isso aqui, porque isso aqui é mais para mecânica dos fluidos, né? Daí com esse meu CF eu consigo encontrar meu coeficiente de atrito, a força que o fluido exerce na superfície, né? Assim como a gente tem uma camada limite hidrodinâmica, a gente tem uma camada limite térmica, né? Assim como a hidrodinâmica, a térmica é a região de escoamento que é influenciada pela temperatura da placa, é influenciada termicamente, né? E as duas camadas elas se desenvolvem em paralelo, certo? Porque se eu tenho um escoamento viscoso sobre uma placa, eu vou ter o desenvolvimento da camada limite hidrodinâmica e eu tenho daí um caso de convecção. Se essa placa tiver uma temperatura diferente do fluido, eu vou ter um perfil de temperaturas, né? Eu vou ter esse desenvolvimento, certo? Então, a camada de fluido que está imediatamente em contato com a placa, ela vai adotar aqui, perceba que aqui já não é mais velocidade, aqui é temperatura. A temperatura da superfície da placa. Ela adota esta característica, né? E a troca de energia entre as camadas mais próximas vai criar um perfil de temperatura, até eu chegar numa região onde eu tenho a temperatura do infinito. Então, a minha camada de limite térmica, ela vai ser definida desta forma, né? Da região aonde a temperatura no ponto, no final da camada limite, né? É 99% da diferença de temperatura, né? O meu T, nesse ponto, vai ser igual a 0,99 T do infinito. Mas daí a gente vai estar trabalhando com diferença de temperatura. A gente vai ver melhor isso aqui depois, né? Ao longo do curso. Número de Prandtl. Né? O conceito ele introduziu, né, o conceito da camada limite. Esse foi o cara que introduziu o conceito da camada limite. E ele vai fazer uma relação entre a difusividade molecular de quantidade de movimento, né, pela viscosidade, e a difusividade molecular térmica. Né? Então tem uma relação entre esses dois parâmetros. Difusividade molecular de quantidade de movimento está caracterizada pela minha viscosidade dinâmica aqui. E a difusividade molecular térmica, né, está relacionado com o meu alfa. Então o que eu tenho, né? Tenho que minha viscosidade dinâmica é sobre ρ e o meu alfa, né, vai ser igual a K sobre o CP. Daí no final eu tenho essa relação. O que ele vai me representar, né? Isso aqui. Para números de Prandtl ali perto de 1, ele vai indicar que tanto a quantidade de movimento quanto calor se dissipam aproximadamente na mesma proporção, certo? Em casos onde meu Prandtl é muito menor que 1, por exemplo aqui em metais líquidos, o que isso está me falando, né? Que daí eu tenho uma dissipação térmica, né? A difusividade molecular térmica é muito mais elevada que a de quantidade de movimento. Gases ficam aqui em torno de 1, e óleos e glicerina eu tenho o contrário, né? Eu tenho uma difusividade molecular de quantidade de movimento muito mais elevada do que a térmica, né? Então a gente consegue ter uma noção do comportamento fluido olhando isso, o comportamento térmico. Voltando para escoamento laminar ou turbulento, né?
Ah, o regime de escoamento laminar é caracterizado pelas linhas de corrente suaves e movimento altamente ordenado, e o turbulento por flutuações. Isso aqui vai ser importante porque vai impactar fortemente o laminar turbulento na taxa de transferência de calor. Né? A transição ocorre ao longo de uma região que oscila. Então, aqui, por exemplo, na vela, eu tenho inicialmente uma região laminar e depois eu começo a ter uma região turbulenta, né? A maioria dos escoamentos encontrados na prática é turbulento, como eu já comentei. Tem uma forma de visualizar isso aqui, né? Ah, com um experimento que a gente, vamos ver se conseguimos fazer no presencial, que é o experimento Reynolds, né? A gente vai ver se consegue fazer isso aqui, mas a gente consegue visualizar, né, que no escoamento laminar o corante não vai se misturar, a não ser um pouquinho por difusão, né, molecular. Já no turbulento a gente tem uma mistura forte do corante. Aqui eu não vou entrar muito nos detalhes, mas a gente tem, né, no escoamento turbulento, isso aqui a gente viu em mecânica dos fluidos, a subcamada viscosa, uma camada de amortecimento e uma camada de sobreposição e a camada turbulenta, né? Escoamentos turbulentos, o perfil de velocidades é muito mais plano do que escoamentos laminares. Como eu falei, né? Ele é mais reto, mais plano. Aqui eu tenho um gradiente, né? Eu tenho uma barriga, assim, vamos dizer assim. Ah, e a inclinação muda bastante. O escoamento turbulento, olha a inclinação que eu tenho. Eu vou ter uma tensão de cisalhamento na superfície muito mais elevada. Isso porque eu tenho movimentação das camadas de fluido mais de baixo para cima, então o efeito da viscosidade ele é sentido mais rapidamente, né? Em Y. E no laminar não. No laminar eu tenho uma inclinação menor, né? A transição do escoamento laminar para o turbulento depende da geometria, rugosidade superficial, velocidade de escoamento, né, em alguns parâmetros. Na década de 80, daí a gente tem o número de Reynolds. Aqui cortou, era para ser tudo na mesma linha, né? Que o regime de escoamento depende principalmente da razão das forças de inércia pelas forças viscosas. Aqui tem um porém, né? A gente usa forças, mas não é uma unidade de força, né? Então o livro chama de força, mas tem teóricos que não gostam dessa nomenclatura aqui de força, né? Seria mais o embaixo seria, né, a difusividade de quantidade de movimento, né? E em cima aqui seria uma quantidade de movimento linear, né? Seria essa relação. Mas a gente considera, né, que é bem comum de falar que é uma relação das forças de inércia pelas forças viscosas, certo? Aqui eu vou comentar por cima só, gente. Daí eu vou deixar o material para vocês dar uma lida com calma, para a gente não se estender muito. Transferência de calor e quantidade de movimento e escoamento turbulento, né? O turbulento ele vai aumentar a taxa de transferência de calor, né? A transferência de calor, mas ele vai aumentar também a transferência de quantidade de movimento. Na prática, na engenharia, a maior parte dos escoamentos é turbulento, então é importante entender como a turbulência afeta. O escoamento turbulento é um mecanismo complexo, apesar de haver muitos trabalhos nessa área, a gente não tem uma teoria completamente desenvolvida da turbulência. A gente vai usar muitas correlações empíricas, semi-empíricas, né? Para chegar para chegar em resultados. As flutuações caóticas e rápidas na região de redemoinho ao longo do escoamento são chamadas de turbilhões. Né? Escoamento laminar, a quantidade de movimento e a região e a energia são transferidas através de linhas de corrente por difusão molecular. No turbulento, os turbilhões transformam massa e quantidade de movimento. Né? Dentro da massa tem quantidade de movimento e tem energia para outras regiões. Então, ó, antes da turbulência, tudo ordenado. Depois da turbulência, eu tive uma mistura. Eu já não sei mais o que é o que aqui, né? Então, a gente tem assim, quando o escoamento é médio permanente, o movimento dos turbilhões, mesmo assim, né, mesmo sendo regime permanente, ele causa muitas flutuações. Olha aqui, eu tenho aqui uma velocidade por tempo. Aqui eu tenho uma velocidade média. Mas se eu considerar a minha velocidade média em regime permanente o tempo todo, eu tenho flutuações grandes, né? Então, dependendo do que eu estou estudando, essas flutuações elas vão ser consideráveis.
Então eu posso considerar que eu tenho aqui a minha velocidade, ela é considerada como uma velocidade média, mais esse v' ou linha que representa a flutuação, né? E daí a gente parte os estudos daí, né, dessa consideração. Mas eu não vou me adentrar muito nesse aspecto, né? A gente vai depois fazer uma análise, eu vou colocar um material para vocês da tensão de cisalhamento, né? No flutuação, os esforços, ok? Dei uma lida depois com calma no resto do material. E o que eu tinha para falar de introdução à convecção para vocês era isso, né? Então a gente, antes do recesso, ainda em dezembro, né? A gente vai ver um pouco de convecção forçada externa. Eu tinha falado mais duas aulas, na verdade são mais três, né? Depois a gente tem convecção interna e convecção natural. Daí a nossa segunda avaliação pega todo o mecanismo de convecção, né? Vocês perceberam, mas a primeira avaliação pegou todos os mecanismos na verdade, a introdução e os mecanismos de condução. E daí na terceira avaliação vai pegar ebulição e condensação e radiação, certo? Eu dividi em três blocos assim. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.